Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo números da pesquisa que foi feita em Fortaleza para o segundo turno, em que nós temos André Fernandes, que terminou em primeiro, e o Evandro Leitão, que terminou em segundo. E o terceiro, que foi o Sarto e o Capitão Wagner, eles vão apoiar quem? Pois é, tá dando muita polêmica lá, porque um deles ficou na neutralidade e outro está sendo aí, digamos assim, assediado pelos dois. Eu vou explicar quem, trazer, claro, algumas falas e reflexões explicando o contexto por lá. Falar um pouco aqui de Sobral, porque era uma cidade, ainda é, né, administrada pela família Ferreira Gomes, e a candidata do Cid, do Ivo lá, perdeu. O Ciro não se intrometeu nas eleições, ainda como consequência do racha que aconteceu em 2022. Isso está afetando não só o poder da família, digamos assim, mas também cidades importantes do Ceará. A desunião da família acaba, de alguma forma, prejudicando o povo, porque vê, né, o risco aí, ou já vê algumas cidades passando para a mão daqueles que não fazem ideia ou podem, né, ter uma administração muito ruim para o povo. Enfim, vamos explicar tudo isso aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, faz parte. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos trazer aqui números da pesquisa que foi feita pelo Datafolha, lá em Fortaleza, capital do Ceará. Ouviu 826 eleitores entre os dias 8 e 9 de outubro. Tem uma margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos, e vocês verão que temos um empate dentro da margem de erro. André Fernandes, que é do PL, candidato do Bolsonaro, ele tenta esconder o Bolsonaro porque sabe que o ex-presidente é muito rejeitado na capital. Então ele no começo estava lá dando uma colada, mas na medida que cresceu tentou se afastar ou se afastou da imagem de Bolsonaro para tentar agora atrair o apoio daqueles que eventualmente rejeitam a administração do PT, mas que também rejeitam Bolsonaro, mas que aí fazem ali, né, uma avaliação. E aí, vamos com quem agora? Então André Fernandes tenta, né, se colocar como um eleitor de direita, mas não muito ligado ao Bolsonaro. Enfim, isso aqui está tendo inclusive alguns atritos aí na direita e extrema-direita. Então ele lidera com 47%, o Evandro Leitão, que é do PT, aparece com 45%. Em branco, nulo e nenhum, 6%. Indecisos, apenas 2%, baseado aqui no Datafolha. Com a margem de erro de 3 para mais ou para menos, estão empatados aqui, tecnicamente falando. E eu creio que haverá um esforço muito grande do PT, colocando agora, né, Lula, Camilo Santana, Eumano de Freitas, Cid Gomes, para tentar eleger o Evandro. Se o André Fernandes tenta se afastar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é muito rejeitado lá em Fortaleza, o Lula é muito querido, é muito popular, então o Evandro vai tentar colar sua imagem ainda mais na do Lula. E agora, né, a máquina, que eles têm a máquina, né, vamos dizer assim, governa o país, né, o Lula, do PT, eles governam o estado do Ceará com o Eumano. O Camilo Santana, que é ex-governador do PT, é ministro da Educação, então vai ter um esforço muito grande ali em prol do Evandro Leitão. Esforço esse que não foi o suficiente para manter o poder nas mãos, digamos assim, de quem eles queriam lá em Sobral. Sobral está aí no fim do segundo mandato do Ivo Gomes, que não pode tentar o terceiro, então lançaram lá a Isolda Sela, que foi a pivô de toda a confusão em 2022 e do racha entre PT e PDT lá no Ceará, como um todo. Vamos lembrar aqui rapidamente que o Camilo Santana se afastou do governo para disputar o Senado, numa eleição que todo mundo sabia que ele seria eleito. A Isolda Sela assume, ela era vice do Camilo. E o acordo que existia no PDT era de lançar o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, ficou 8 anos à frente da prefeitura, saiu com uma avaliação gigantesca, tanto que elegeu seu sucessor, o Sarto, em 2020. E aí tudo ok, tudo combinado para lançar o Roberto Cláudio ao governo do estado, mas aí o PT de repente impôs que a candidata, para ser apoiada pelo PT, tinha que ser Isolda Sela. Isolda, que estava na ocasião ainda no PDT. Diante disso, começou a ter ali algumas rusgas, algumas intrigas, e o PDT falou: peraí, então vamos fazer uma eleição. Vamos ver quem que o PDT vai querer para disputar o governo do estado. Fizeram uma eleição, a Isolda Sela perdeu, o Roberto Cláudio venceu com a imensa maioria dos votos,
e foi o candidato do partido. Mesmo assim, a Isolda Sela começou a criar ali atritos e tudo mais e rachou. Ela saiu do PDT, o PT lançou o Eumano de Freitas, né, não apoiando, por exemplo, o Camilo era do PT. Foi eleito em 2014, primeiro mandato, com apoio do grupo do Ciro Gomes e do Cid, na época unidos ainda. Então era agora a vez de ter a retribuição do PT apoiar o candidato do PDT. Porém, então não tiveram esse acordo, tiveram um racha. A Isolda Sela saiu do PDT junto com mais um monte de gente e ela foi para o PSB. E no PSB ela foi lá ser auxiliar do Camilo Santana no Ministério da Educação e agora foi para disputar a prefeitura de Sobral com apoio do Cid, do Camilo, do Lula, de todo mundo que tinha direito e perdeu. Perdeu com o Ivo Gomes, sentado na cadeira de prefeito, apoiando e tentando fazer a sua sucessora. Mesmo assim, repito, a Isolda Sela perdeu em Sobral para o Oscar Rodrigues, que é do União Brasil. Ficou 52,42 para o Oscar contra 47,58 para a Isolda Sela. Mas a grande polêmica agora... Aliás, pessoal, antes de falar aqui da grande polêmica, falar de rejeição. O Evandro Leitão e o André Fernandes têm a mesma rejeição. É impressionante aqui, né? Eles estão com 46% de rejeição. Então, vejam só, né? Vai ser uma eleição apertada porque, além deles aparecer aqui com números similares na intenção de votos, a rejeição é a mesma. Então, realmente, uma disputa lá que promete emoção até o final. Agora, a grande polêmica é sobre quem os derrotados no primeiro turno vão apoiar no segundo. De trás para frente, o quarto lugar foi o Capitão Wagner, teve pouco mais de 11%. Ele que é colocado na conta de bolsonarista ou um ex-bolsonarista, mas fala, não, ele é bolsonarista ainda. Então tem essa discussão por lá, não quero entrar se é ou se não é. Mas o fato é que ele sempre foi acusado de ser um dos líderes daquele motim que levou à morte de 220 pessoas lá no Ceará anos atrás, em que o Cid Gomes pegou uma reta escavadeira para derrubar o portão lá e acabar com aquilo, que espalhou o terror. Então existe essa acusação contra o Capitão Wagner. Capitão Wagner que muitos pensavam, ele vai apoiar o André Fernandes do PL. Porém, até quando eu parei para gravar esse vídeo, não tinha decidido e o PT estava negociando com o interlocutor do Capitão Wagner e com a União Brasil. Já que a União Brasil tem 3 ministérios no governo Lula, é o partido do Capitão Wagner, e então tá lá. Então existe uma ponta de esperança para o PT de conseguir o apoio do Capitão Wagner. E conforme o Datafolha mostrou, 58% dos eleitores do Capitão migraram para o André Fernandes, baseado na pesquisa. 29% pelo Evandro Leitão. E o Sarto? O Sarto ficou em terceiro, com quase 12% dos votos, e o PDT declarou neutralidade e liberou as lideranças, ou seja, cada um faz o que quiser aí. O presidente do partido, o André... Agora me fugiu aqui o sobrenome dele aqui. O André, então, André Figueiredo, declarou a seguinte nota, né? Os dois candidatos que disputam, ele é deputado federal pelo Ceará. Os dois candidatos que disputam o segundo turno representam caminhos que, por um lado, não estão alinhados aos princípios e bandeiras que defendo. Aqui ele fala do André Fernandes. E, por outro, não agradam ao modelo de gestão que considera adequado para o Ceará e para a nossa capital. Aqui ele fala do Evandro Leitão. Diante desse contexto, compreendo que a neutralidade partidária, neste momento, é a postura mais adequada, respeitando os posicionamentos individuais dos nossos integrantes, ressaltando que pessoalmente seguirei o alinhamento nacional do partido. Então aqui, pessoal, libera, do tipo, ninguém vai ser punido se quiser apoiar o Leitão, se não quiser apoiar ninguém. Eu acho que dificilmente alguém vai apoiar o André Fernandes. Então aqui é uma neutralidade muito criticada por setores dentro do campo progressista. Agora aqui o levantamento mostra que dos eleitores do Sarto, 66% estão com Evandro no segundo turno. Outros 23% vão para o candidato do PL. E aí, muita gente pensa assim, mas pela história do PDT, tinha que apoiar o PT de forma automática. Mas como eu disse ali atrás, o racha em 2022 foi muito forte. E o meu amigo Fred Krepp até fez um vídeo falando um pouco disso já aí semanas atrás, do tipo assim, o PDT hoje faz parte da base do governo Lula, vota de acordo com os interesses do governo Lula, tem um ministério que é o da Previdência, não é um dos mais importantes, mas está lá, um ministério. E na disputa em Fortaleza, o PT não quis nem saber, lançou candidato para derrotar o PDT, seu aliado em nível nacional,
mas na cidade mais importante para o partido, essa aliança nacional não fez diferença nenhuma. Então poderiam ter negociado, e tentou, eu fiquei sabendo que o PDT tentou, argumentado, tipo assim, a gente apoia vocês em Brasília, e vocês vão vir aqui para Fortaleza para acabar de nos derrotar. Então, foi o que aconteceu, o PT então derrotou, e claro, aqui acaba que divide esses votos, que se o Evandro não disputa, certamente o Sarto estaria no segundo turno, e eu acho que venceria com folga o André Fernandes. A questão aqui é que muita gente vota em quem o Lula pede, como muita gente vota em quem o Bolsonaro pede. Que se fosse para avaliar a gestão, a comunicação do Sarto, eu acho que ela falhou muito. Porque o Sarto, quando você olha os números, é alguém que fez muito por Fortaleza. Não é opinião, gente. Eu sei que muita gente vai ficar, você é puxa-saco do Sarto, que eu gosto de resultado. No interior, vem aqui elogiar Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, que é do PSD, um partido de centro, centro-direita, mas o Paes tem resultado, o Sarto também tem. Mas eu acho que comunicou isso mal para a população. E certamente comunicou já na reta final, na campanha, e aí o povo começa a suspeitar. É só agora que aparece, não sei mais o quê. Então, lamento muito que o Sarto não tenha ido pro segundo turno. Sobre essa neutralidade aqui do PDT, eu acho que isso pode custar caro ao partido, mais caro do que já está custando todo esse racha. Porque, independente das razões do contexto local, o PT tem uma máquina de comunicação muito forte e poderosa, não é de hoje. E o PDT não tem. Então, essa neutralidade, eu acho que vai ser, como já está sendo muito explorada, contra o PDT, e corre o risco, então, do PDT ver a tragédia que já foi essas eleições, como já foi em 2022, de ver para o futuro a tragédia aumentar. De todo jeito, me parece que o PDT está disposto a ir para as últimas consequências e não quer mais estar com o PT de jeito nenhum no Ceará. E eu quero saber vocês concordam com a posição do PDT? Discordam, né? Ou pelo menos assim, não, eu nem concordo nem discordo, eu só compreendo e entendo as razões, porque o racha em 2022 foi muito forte, e se você vai para o lado do PDT, eles têm lá as razões e as justificativas para isso. Se você vai para o lado do PT, eles também vão ter. E aí, meus amigos, viram uma briga pelo poder, e que, infelizmente, com esse racha, quem sai perdendo e muito é a população de Sobral, que lá é o grupo que estava perdeu, a população do Ceará, porque eu considero que o Roberto Cláudio, se tivesse vencido em 22, faria uma administração espetacular, como fez como prefeito, e agora de Fortaleza, né? Porque com essa disputa aqui, eu acho que de todo jeito a população já saiu perdendo. Enfim, e o Sarto, como não soube, acredito, comunicar muito bem aquilo que fez e não conseguiram construir, né, politicamente condições para que ele fosse reeleito, eu acho que a população de Fortaleza vai sentir pelos próximos 4 anos. Não sei vocês, o que vocês acham, deixa aqui, a opinião é sempre muito importante. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!